Fala, meus amigos e minhas amigas. Os bolsonaristas protagonizaram um verdadeiro show de horrores na Câmara dos Deputados, com a ida do ministro da Previdência, Carlos Lupe. O que é que aconteceu? Eles estão simplesmente esquecendo que a roubalheira foi iniciada no governo de Jair Bolsonaro e foi o ministro do Lula e foi o controlador-geral da União do Lula que descobriu as fraudes. Sabe por quê? Porque Bolsonaro, na reunião ministerial do dia 22 de abril, foi claro ao afirmar o seguinte, que queria controlar a Polícia Federal, porque não ia permitir que alguém da sua família fosse não vou aqui complementar, mas ele falou essas palavras, que vocês sabem quais são. Palavras vis, que fazem parte já do seu vocabulário diário. Né? Se não puder trocar o diretor da Polícia Federal, a gente troca o superintendente. Se não puder trocar o superintendente, a gente troca o chefe da PF. Se nós não conseguirmos trocar o chefe da Polícia Federal, eu troco o ministro, disse Bolsonaro. Não foram palavras do Lula, não. Foram palavras do Jair Bolsonaro. Aí vem ainda deputado federal ter a cara de pau de chamar Lula de ladrão? Lula que descobriu a roubalheira, o ministro da CGU, para ficar claro, ele é indicado pelo presidente da República. Senhores, tenhamos santa paciência. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que agora o foco do INSS e do governo vejam só, ressarcir os aposentados. Coloca aí o que disse o ministro Fernando Haddad. A orientação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada, mas nós vamos encaminhar. Oi? Já sabemos quando estaria formatada? Até ontem não estava. Né? Isso depende especialmente da... Primeiro da apuração do que de fato não foi autorizado, em termos de... Precisa ter certeza do que não foi autorizado, tem as reclamações que foram feitas ao longo desse período, que foram formalizadas, mas há um conjunto de aposentados que não formalizaram queixa, mas que teriam direito se demonstrado que o débito foi feito indevidamente. E o objetivo é ressarcir, então, essas pessoas prejudicadas. Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, né? Nós vamos encontrar o caminho de reparação. Tá bom? Estamos falando de uma operação e uma investigação que tem como principal objetivo proteger os aposentados brasileiros e garantir que a sua aposentadoria seja recebida em toda a sua integralidade, sem descontos indevidos. Nós falamos no Brasil de mais de 40 milhões de aposentados, de uma ordem de mais de 6 milhões deles que tinham descontos em suas folhas de pagamento. Obviamente, uma parte desses, e isso é objeto da investigação, havia autorizado esses descontos de maneira plena, de maneira consciente, inclusive participando dessas associações. Outra parte, não. Essa investigação visa, entre outras coisas, entender como esse processo se deu e como essas fraudes aconteceram. Nós estamos tratando de uma oportunidade de reorganizar esse sistema como um todo, para tornar esse sistema rígido, seguro e íntegro para toda a população brasileira e principalmente para esses aposentados. Então esses acordos eles estão suspensos para que nós façamos esse processo de reorganização. E a partir de agora, nenhum aposentado será descontado da sua folha de pagamento. Para fechar, eu entendo perfeitamente. Eu leio os comentários de vocês. Eu vejo que vocês não querem, por exemplo, e eu concordo, analisando friamente, essa questão de PL da anistia. Porque, de um lado, fala-se em aliviar para golpistas que cometeram crimes menores. Com isso, derrubaria a narrativa bolsonarista de que o Supremo Tribunal Federal estava exagerando nas penas. Contudo, os mentores, os líderes, seriam punidos com rigor, no caso Jair Bolsonaro. Mas eu tenho acompanhado os comentários de vocês dizendo, João, sem anistia, aqueles que foram para a Praça dos Três Poderes são tão golpistas quanto o Bolsonaro e merecem a punição devida. Eu estava analisando, eu concordo com vocês. Mesmo que seja uma estratégia para derrubar a narrativa, mas não venham com conversinha fiada de relativização, não. Eu estava analisando.
Aquela Débora do batom não foi lá para a Praça dos Três Poderes sem saber o que estava acontecendo. Ninguém participa de um ato safado daquele, criminoso daquele, sem saber da gravidade e das consequências de seus atos. Né? Então nós ficaremos aqui combativos, atentos e vigilantes. Perdoe minha indignação, companheiros. Forte abraço.